tarde, meu amigo. Uma alegria, viu? Estar aqui com vocês mais uma vez. A alegria é toda nossa, Arthur. Seja bem-vindo. Receba o nosso abraço carinhoso aqui de nossa comunidade espírita de São Gotardo e a todos que estão acompanhando nos diversos pontos do Brasil e do mundo. Agora deixaremos a palavra com você. Fique à vontade e depois o Renato já vai estar de volta contigo para finalizar. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Agradeço, então, mais uma vez pelo convite que nos foi feito, pelo pessoal responsável, né, pelo MECESG, esse evento do qual já tivemos a alegria de participar algumas vezes e sempre tão bem acolhidos, tão amorosamente recebidos, seja no modelo presencial, seja no modelo virtual, que todos nós que aqui estamos nesse momento acompanhando este evento, buscando aprender com ele, possamos sentir também a presença e a inspiração de Jesus, nosso Divino Mestre, para que o nosso coração se faça sintonizado com o dele e assim mais iluminado, mais disposto a acolher a luz e a interiorizá-la, a fim de que também em nós ela possa se refletir. Que ele, portanto, inspire a todos nós durante a nossa tarde de reflexões e que saiamos daqui mais conscientes, né, desse evento, conscientes do trabalho, do papel que nos cabe enquanto cristãos, enquanto discípulos do Mestre. Dentro dessa temática central, que é tão importante em tempos tumultuosos como os que vivemos, acerca do bom ânimo que nos cabe ter, dessa presença de alma, porque no fundo bom ânimo é isso, né? Ânima é alma. Então, bom ânimo é aquele que, muito conectado à sua alma, cultivando-a, nutrindo-a, e esse é o nosso esforço no Espiritismo, possamos então irradiar as potências criadoras de nossa alma, na forma do bem, do amor, o pensamento, o coração a serviço da luz, para que então não se apague a chama da esperança e da fé nos corações, quaisquer que sejam as circunstâncias que venhamos a viver, em termos de lutas, provações, testemunhos, que fazem parte da nossa aferição de valores e da construção do nosso destino rumo aos planos mais sublimados da vida que nos esperam a todos. E buscando então refletir sobre o Evangelho, que é essa fonte perene, esse manancial inesgotável de consolo, de esperança, mas também um chamado sempre presente à consciência e ao testemunho, nós vamos conversar hoje sobre aquele que é um pilar fundamental do Evangelho, é da própria essência da mensagem de Jesus, embora muitas vezes este aspecto acabe sendo esquecido em em nossas falsas compreensões da mensagem do Cristo, nas ilusões que ainda alimentamos em nosso coração, numa visão deturpada que trazemos de nós mesmos pela ausência do conhecimento íntimo, que nos traz mais humildade, mais, digamos, proximidade e compromisso com a verdade, às vezes acabamos por nos esquecer desse que é um fundamento central que Jesus fez questão de frisar no seu Evangelho Redentor. E para a gente contextualizar, então, qual que é esse princípio essencial, vamos ao próprio Evangelho, num diálogo muito importante que se opera em determinado momento, por exemplo, no Evangelho de Mateus, isso está registrado lá no capítulo de número 9, encontra-se também no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos. Esse momento e momentos similares encontraremos muitas vezes ao longo do Evangelho, durante a tarefa e a missão de Jesus, quando ele estava diante dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, aqueles que, teoricamente, eram os religiosos, os mais profundos conhecedores da lei divina, na primeira revelação que haviam recebido, da qual eram detentores, aspectos mais essenciais do conhecimento superior, daquilo que nos chega do mais alto, acabavam se perdendo nas tramas, nos labirintos
das sombras, ilusões criadas e projetadas por eles mesmos, perdendo-se, portanto, nas teias da vaidade, do orgulho, da incompreensão, da intransigência, da falta de indulgência, sem, obviamente, generalizações, mas eram muitos os personagens nesse contexto, né, aqueles indivíduos que se encontravam nessa condição, que acabavam se perdendo nessa postura, crendo-se, porventura, demasiado adiantados ou superiores e tendo por isso mesmo, pela cegueira do orgulho que os contaminava, imensas dificuldades para entender a mensagem de Jesus e, em especial, um ponto que marcava a atuação do Mestre: a sua proximidade, o seu acolhimento com os ditos pecadores, com aqueles que o buscavam já depois de uma vida pregressa de muitos equívocos, de muitos deslizes, né, às vezes publicamente conhecidos, e que, no entanto, viam em Jesus uma porta redentora, uma oportunidade de recomeço, mas que eram menosprezados, eram excluídos pelos religiosos de então, os mais profundos conhecedores da lei, que se perdiam nesse ponto central. Então, nesse diálogo que se encontra no capítulo 9 de Mateus, Jesus traz uma resposta, uma frase, que, na verdade, dá o tom da sua mensagem. A quem propriamente ela se destina? É certo que, como aprendemos com o Espiritismo, o Evangelho se destina a todos os corações na Terra. E há um dia de cobrir a face da Terra, penetrando em cada coração e fazendo-se ali mensagem viva. Esse é o destino da humanidade terrestre. Todos um dia estaremos integrados à grande caravana do bem e do amor. No entanto, a mensagem de Jesus, mais propriamente, será recebida, digamos, em diferentes condições, a depender do estado do espírito. E existirão aqueles que se farão a ela mais receptivos e outros mais refratários. É sobre isso, no fundo, do que Jesus vai tratar. Ele, que estava ali juntamente com os discípulos nesta passagem, e participando, então, de um banquete que era dado, ou em que estavam presentes ali, publicanos e pecadores. Algo que era, naquele contexto cultural, absolutamente impensável, especialmente do ponto de vista dos doutores da lei, muito rígidos ali no rigor, no literalismo da letra, não alcançando o espírito de misericórdia, de amorosidade, de indulgência, de perdão que perpassa toda a revelação divina, desde a primeira revelação, porque muitos se fixarão nos aspectos mais enérgicos da legislação mosaica, mas se esquecerão dos 10 mandamentos, por exemplo, que são o fundamento da lei e da justiça divina em toda parte. Se esquecerão da fala dos profetas, que em tantas vezes destacaram muito acima de quaisquer rituais exteriores, de quaisquer elementos convencionais de religiosidade, destacaram eles, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros tantos, a misericórdia, né? A renúncia, o amor, o acolhimento, a fraternidade. Então, os doutores da lei, presos nesse literalismo puro, nessa religiosidade apenas convencional ou exterior, considerariam impensável o que Jesus fazia, banqueteando ali juntamente com publicanos e pecadores. Porque, em seu entendimento, a simples aproximação dessas criaturas seria já uma espécie de contaminação, e cabia-lhes, portanto, zelar pela pureza, chamada pureza ritual que conservavam à época, tanto fariseus como também os sacerdotes, né, que eram responsáveis pelo serviço no templo, estavam extremamente preocupados com aquelas regras de pureza, então não poderiam se aproximar de um pecador, adentrar a casa de um pecador ou de um gentio, não poderiam isso, não poderiam aquilo, cheio dessas regras e, por isso, completamente engessados, completamente endurecidos, indiferentes ao chamado do amor e ao chamado do serviço. Como Jesus quis, por exemplo, ilustrar por meio da parábola do bom samaritano.
aquele que era desprezado pelos rigoristas de então, considerado herético ou pecador pela sua maneira diferente de adorar a Deus, é, na verdade, o grande herói da parábola, porque vai ao serviço, cumpre os mandamentos divinos de maneira muito mais efetiva do que aqueles que julgavam cumpri-los unicamente por meio dos serviços no templo, afastando-se, no entanto, dos necessitados. Então, eles consideravam impensável essa postura de Jesus, né? Lastimavam aquilo, criticavam profundamente, e é então que, voltando-se aos discípulos do Mestre, eles fazem essa pergunta aos seus seguidores: por que o vosso Mestre se banqueteia com publicanos e pecadores? Não estará ele assim se tornando também impuro como eles? Não estará ele compartilhando aí dos seus equívocos, abonando as suas posturas? Esquecendo-se os fariseus, né? Esquecendo-se ali os doutores da lei, que aqueles que ali estavam com Jesus o buscavam justamente pelo anseio de mudança que os movia, por verem no Cristo a possibilidade do recomeço. Sem entenderem os doutores da lei, os fariseus, que o papel da virtude não é insular-se do vício num castelo de marfim, não é isolar-se daqueles que ainda se equivocam, do erro, do vício. Afinal de contas, que utilidade seria essa, a da virtude isolada? De que adianta algo extremamente precioso que vivesse para sempre trancado, sem inutilidade, ou sem utilidade, melhor dizendo, apenas para pura contemplação? Qual o sentido da virtude que não a virtude que influencia outros corações, que toca, que regenera, que soergue? Então entendiam eles que, em se aproximando do vício, acabariam perdendo a pureza. E não pensavam o inverso, que Jesus, em verdade, vai ensinar, que o papel daqueles que avançam na senda da sua purificação é justamente estenderem a mão, a presença, o auxílio àqueles que ainda não conseguiram forças para tal. E é isso justamente o que Jesus responde, então, diante dessa indagação. Eu não vim para os sãos, nem vim chamar os justos, mas antes os pecadores ao arrependimento. Vim para os enfermos e vim chamar os pecadores ao arrependimento. Diante dessa resposta de Jesus, alguém poderia pensar, então ele está dizendo que os fariseus eram sãos, eram justos. Se ele estava ali com os pecadores, para eles havia vindo, e os fariseus não se harmonizavam ainda com o evangelho, alguém poderia entender então que Jesus os considerava sãos e justos e por isso o evangelho não lhes serviria. É óbvio que Jesus não intenta isso, porque num plano de evolução como o que estamos inseridos, no planeta Terra, em verdade não há na Terra os perfeitamente justos e os perfeitamente sãos, a não ser ele, o mestre que um dia esteve conosco. Existirão espíritos muito mais justos do que nós, muito mais sãos do que nós, mas em perfeita justiça e em perfeita sanidade espiritual, só o mestre já pisou este orbe. Então, no fundo, com essa resposta, ele trazia uma outra mensagem implícita. Ele dizia, pelo menos estes corações que aqui estão já se reconhecem como enfermos e como pecadores. E, portanto, a eles o evangelho pode alcançar, porque já há uma porta aberta, já há receptividade, já não estão mais tanto no casulo do egoísmo, enceguecidos pelo orgulho, ao passo que aqueles que se consideravam o ápice da pureza, o símbolo da justeza, para aqueles, pouco o evangelho poderia, no momento, fazer. Porque ao enfermo que sequer reconhece a enfermidade e a necessidade da cura, que poderá fazer o médico? Se o enfermo não está disposto a aplicar a terapêutica necessária, se sequer busca o médico porque não se reconhece enfermo. Então Jesus implicitamente diz que, na verdade, a situação dos fariseus e doutores da lei, embora profundos conhecedores da lei, era talvez até pior, porque presos ainda
nessa falsa compreensão de si mesmos e estagnados espiritualmente, com o agravante de ter ainda mais conhecimento e discernimento espiritual, o que torna a sua situação mais grave, mais delicada, uma vez que a consciência vier a despertar, porque não poderiam de todo alegar, né, desconhecimento, pretextar ignorância. Então Jesus, com essa resposta, em verdade, diz muito e traz para nós esse princípio fundamental do Evangelho. O Evangelho só se fará verdadeiramente útil ao coração que minimamente já tiver despertado para a sua condição de enfermo em algum nível. Não estamos a falar só de enfermidade do corpo, estamos a falar, sobretudo, das tantas enfermidades da alma que ainda trazemos: o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os ressentimentos. Tudo isso são espécies de enfermidades da alma que nos consomem energia, nos consomem fluido vital, que nos desequilibram os mecanismos do ser. O indivíduo que não despertou em nada ainda para essa sua condição de enfermo, pouco por hora pode receber ou conectar-se com o Evangelho. Assim também, o indivíduo que já se considera plenamente justo, que faz ele aqui? Deveria estar, então, a pleno serviço e já perfeitamente integrado ao Evangelho. Porque se de fato há plena justeza no seu coração, a integração com o Evangelho é automática. No entanto, o Evangelho ressoa, sobretudo, para aqueles que já se reconheceram pecadores, isto é, necessitados de mudança, de aperfeiçoamento, já cansados e exauridos dos antigos vícios e hábitos que tantas aflições e lágrimas nos têm custado ao longo dos séculos. Por isso, Emmanuel irá definir o Evangelho de maneira muito bela, num capítulo, inclusive, em que ele fala sobre Madalena, um dos maiores exemplos de transformação do Evangelho, do cristianismo. Emmanuel chega a dizer maior até do que o exemplo do apóstolo Paulo, porque Paulo, embora tenha se transviado, já trazia consigo pelo menos a disciplina, já era apaixonado pela lei divina. No entanto, Madalena mergulhou no pântano ali dos vícios e, no entanto, dali conseguiu se soerguer com o amparo de Jesus. Nesse capítulo, então, em que fala sobre ela, no livro Caminho, Verdade e Vida, número 92, Emmanuel dirá que o Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O código de ouro, o código dourado das vidas transformadas para a glória do bem. Esse é o Evangelho. Portanto, destina-se ele, sobretudo, às vidas que já reconhecem a necessidade de transformarem-se para a glória do bem. Que não mais desejam o vínculo, o apego, né, a escravidão, as seduções e as ilusões que as nossas paixões têm nos criado e mantido há tanto, e como dissemos, que tanto nos tem custado. Para esses que desejam sair das sombras da ilusão para a luz da verdade e do amor, é esses que então o Evangelho alcança. A esses ele fala de maneira ainda mais tocante em seu coração. Por isso, essa frase de Jesus que dá o tom da mensagem do Evangelho, para que nenhum de nós jamais venhamos a nos perder nesse caminho, nessa senda ascensional que nos cabe trilhar, não nos venhamos a perder nas sendas do orgulho, da vaidade, crendo-nos assim sobremaneira adiantados em relação aos nossos irmãos, quando muitas vezes estaremos apenas cegos para as nossas imperfeições e muito percussientes, muito hábeis na visualização das imperfeições de nossos irmãos. É isso, em geral, que tem ocorrido conosco. Tão prontos a julgar e a condenar, a destacar os vícios, as falhas e os tropeços, e tão tardios em reconhecer-nos a verdadeira condição. Conta-nos, inclusive, Neio Lúcio, num capítulo muito interessante no livro Jesus no Lar, né, A Visita da Verdade, acerca dessa visita da verdade e dos seus impactos diante de nossa caminhada. Conta-nos ele o caso de um indivíduo que vivia ali numa caverna muito escura, lamentando-se, né, repleto de dores e envolvido ali numa atmosfera pestilencial, um odor fétido que o envolvia, não sabia o que era aquilo, o que era aquela condição, e então orava ao Senhor da vida para que ele viesse em seu auxílio,
E o Senhor, sempre misericordioso, lhe enviou naturalmente o auxílio. Enviou-lhe primeiramente a visita da fé, depois da esperança, depois da caridade. E diante de cada uma dessas visitas, ele se refazia por um tempo, recobrava as forças, mas logo estava novamente naquela condição de lamúria, de lamentação, de reclamação, de revolta, quando então o Senhor lhe envia a verdade. E diante da visita da verdade que fez luz naquele ambiente obscuro, ele pôde então perceber que toda aquela circunstância tão incômoda se devia, na verdade, a feridas nele próprio, que geravam aquele odor pestilencial, aquela situação tão deprimente. Vendo, portanto, que ele em verdade era a causa de todas aquelas aflições, desespera-se e, intentando aquilo que muitas vezes fazemos diante da luz da verdade que nos visita, ele foge, sai em desabalada correria, buscando novamente uma caverna onde pudesse se esconder, onde pudesse, entre aspas, esquecer dos vícios ali, das feridas de sua alma, mantendo-se naquela condição de reclamar ou de terceirizar responsabilidades. Não é o que muitas vezes fazemos? O problema do mundo, o problema de nosso lar, o problema do trabalho estará na atuação desse ou daquele outro? Os problemas do mundo surgirão aí apenas na figura daqueles que ostensivamente são reconhecidos pelas suas quedas, né? Aqueles que muitas vezes são execrados, são condenados por tantos, os que acabaram se entregando ao crime, à corrupção, os que se desviaram no campo da sexualidade ou do poder, geralmente são eles os primeiros a serem massacrados, aqueles que são os responsabilizados quando fazemos-nos cegos, fazemos-nos assim indiferentes, moucos àquilo que nós geramos ainda de aflição no mundo pelos nossos vícios e más posturas. Por isso também diria Emmanuel, certa feita, a Chico, quando foi indagado, né, um indivíduo indagou por meio do Chico, o que seria um criminoso? Emmanuel, com a sua sabedoria, disse apenas, qualquer um de nós que foi descoberto. Porque existirão aqueles que, mais ostensivamente, acabam se transviando diante das leis dos homens, né, e acabam sendo punidos por isso, acabam sofrendo as consequências dolorosas de suas escolhas infelizes. Nós talvez não estejamos nos transviando nesse quesito diante das leis dos homens, mas quem de nós poderá dizer que não temos sido diante das leis divinas, muito mais amplas e profundas que as leis dos homens? Quem de nós poderá dizer que não tem sido também, entre aspas, um criminoso? Que em nenhum parágrafo tem se transviado da lei divina. Então, qualquer um de nós que foi descoberto. E é essa a realidade que aqui se nos revela. O orgulho, a cegueira da pretensão, muitas vezes nos tem mantido nessa posição de condenação, de apontar, especialmente diante daqueles que são os mais execrados no âmbito da sociedade, mas é preciso despertar para a nossa realidade também, de tantas feridas da alma, de tanta necessidade de misericórdia e paciência do Senhor, a nós que temos conhecido a sua mensagem, às vezes há mais tempo do que esses que caíram, e que talvez estaremos até em piores condições, pelo grau de entendimento do Evangelho que já temos. E deveria, portanto, assim, o nosso coração mais trabalhado pelo Evangelho de fato, mais sensibilizado, mais a vibrar no clima mesmo que Jesus nos ensina a buscar, né, da fraternidade e do amor, deveria antes do nosso coração sentir, inundar-se de compaixão por aqueles que caem. Por isso, talvez, logo no início do Evangelho, na função ali de precursor que ele cumpria, João Batista, a anunciar a mensagem da Boa Nova que chegava ao mundo, né, preparando caminhos para o Senhor, como ele mesmo disse, ele dizia, essa era a sua pregação, como vemos em Mateus, capítulo 3, né, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo de vós o reino dos céus. É interessante notarmos que o precursor, o abre-alas do Evangelho, vem com a seguinte mensagem, arrependei-vos. E alguém falará assim, eu não tenho nada do que me arrepender, não reconheço erros. Quem assim falar na terra, certamente estará ainda cego. Certamente ainda não terá mergulhado alguns milímetros que seja em si mesmo,
porque logo, no primeiro mergulho em nossa alma, vamos identificando as falhas, as fragilidades que têm recebido do alto tanta misericórdia ao longo dos séculos. Por isso, no frontispício do Evangelho, quis já o Senhor, enviando o seu precursor João Batista, trazer essa mensagem do arrependimento, isto é, somente aqueles que já reconhecem a necessidade de mudança estarão prontos, estarão preparando o caminho do Senhor, receptivos. Lembrando que a palavra utilizada por João, metanoia, e é traduzida por arrependei-vos, numa tradução mais literal, né, mais livre, a palavra meta é uma preposição no grego que significa para além de. E noia significa pensamento, consciência ou mente. Então, na verdade, metanoia é uma expansão de consciência, uma expansão de mente. É ir para além da mente que nós temos agora. É ir para além da consciência que nós temos agora. Ou seja, é ter uma visão mais ampla e mais clara, primeiramente, acerca de nós mesmos. Sem autoconhecimento, não se faz a humildade, que é a base para a construção de toda a virtude. Toda a construção, o edifício do reino se assenta na humildade, que nasce desse processo de expansão de consciência acerca de nós mesmos. Uma vez que a luz do Evangelho se faz em nós, o convite ressoa em nosso íntimo, essa abertura, essa disposição, então, à mudança. É isso que João Batista anuncia, logo ao início, dizendo mais adiante no versículo 8 desse capítulo 3, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Somente os corações já inseridos nesse processo de autoconhecimento, aprendendo e sentindo o quanto têm recebido da misericórdia, é que estarão, de fato, se tornando árvores produtivas, estarão recolhendo o adubo que nos chega da misericórdia divina, para que então venhamos a frutificar. Somente aquele que reconhece o lodo em seus pés, digamos assim, como uma árvore, né? Somente aquele que sabe reconhecer que as suas raízes ali estão ainda no lodo, na terra, é que estará preparado para se projetar ao céu. Como dizia Santo Agostinho, para crescer para o alto, é preciso antes crescer para baixo, como uma árvore o faz, a fim de que ela se erga tão alto, né, sua copa, suas frondes, primeiramente ela estende raízes bem fundo em si mesma, e somente o espírito que mergulhou bem fundo em si mesmo, na sua terra, na sua lama, ali no seu esterco, no seu adubo, é esse que se fará então fértil, fecundo, para poder crescer para o mais alto e gerar tantos e tantos frutos. Eis a mensagem inicial, portanto, do Evangelho, eis a mensagem da misericórdia divina que conclama a todos nós essa mesma indulgência, esse mesmo amparo, esse mesmo auxílio que tem para com todos os que caem, essa mesma compaixão que, ao invés simplesmente de apontar os dedos, estende as mãos. Por isso, talvez tenha colocado também Kardec, logo na capa, ali no frontispício, melhor dizendo, do livro Céu e Inferno, que traz essa síntese, né, da justiça divina, conforme o Espiritismo nos ensina, ele traz uma fala de um profeta, Ezequiel. Uma fala em que diz o Senhor, né? De modo algum desejo o extermínio do ímpio, mas antes que ele deixe o seu mau caminho, se converta e que viva. Olha só, já lá na primeira revelação, muitas vezes tomada como tão rigorosa, né, como tão dura e intransigente pelos doutores da lei, já existia uma mensagem tão bela como essa de misericórdia. Diante do que caiu, diante do que enveredou pelos caminhos do crime, diante daquele que cometeu uma atitude extremamente infeliz e que aparece aí em todos os noticiários, aquele outro que se perdeu no caminho das drogas, dos desequilíbrios de toda sorte, a mensagem que ressoa em nossos corações, se já estamos de fato a ouvir a voz do bom pastor, é essa mensagem que Ezequiel um dia entoou, é essa mensagem ou essa fala que ele mesmo falou, dizendo-nos: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. Não vim chamar justos,
mas pecadores ao arrependimento. Porque essa é a própria essência do Evangelho. As vidas que vão se transformando para o bem, graças a essa misericórdia que de nós nunca desiste. Graças a essa bondade que, mesmo quando nada tínhamos feito por merecer, ali estava conosco, a nos soerguer para a luz, a nos abrir novas portas de recomeço. E para a gente entender melhor, então, essa dimensão da fala de Jesus e da centralidade disso no Evangelho, recorremos a uma experiência que nos é narrada por Irmão X, Humberto de Campos, uma vivência que ele teve no mundo espiritual, quando teve ele e alguns outros espíritos que ali estavam a oportunidade de acompanhar uma preleção de Nicodemos. Isto, o próprio Nicodemos, lá do Evangelho, Irmão X, Humberto de Campos, assistiu uma preleção, uma reflexão sua no mundo espiritual e compartilhou essa reflexão conosco, não se fez de rogado, pelo contrário, compartilhou-nos a luz, registrando esta mensagem no livro Estante da Vida, lá no item, no capítulo de número 40, cujo título é Por que, Senhor? E conta-nos ele de alguns anseios de sua alma, né? Nicodemos compartilha com os que ali estavam, e Irmão X nos relata, as angústias, as dúvidas, as indagações que penetraram o seu coração desde que teve contato com o Evangelho de Jesus naqueles tempos gloriosos, né, do cristianismo primitivo, quando ele pôde ali conviver com o próprio Mestre. O seu coração ficou dividido, ele, que era fariseu de formação, também um doutor da lei, que já não era, obviamente, tão ríspido, tão intransigente, tão áspero como aqueles outros doutores da lei, né, diante dos pecadores, mas que certamente ainda se via ali em alguns conflitos internos, diante daquilo que Jesus trazia e que era tão diferente dos antigos entendimentos da lei, daquela dureza, daquela falta de indulgência, né, daquela inflexibilidade. E ele, diante disso, né, daqueles conflitos internos entre o que Jesus fazia e falava e que parecia destoar daquilo que ele havia aprendido, certa feita ele buscou o Mestre. Diz aqui Irmão X, né, que depois da aparição de Jesus aos 500 da Galileia, certo dia, Nicodemos estava ali à beira do lago, no entardecer, quando o Mestre lhe aparece. Ele que estava atormentado por aquelas dúvidas, aquelas indagações, Jesus então lhe aparece e indaga-lhe, né? Nicodemos, que pretendes de mim? Nicodemos, certamente já emocionado pela simples presença do Mestre, Jesus ali já havia partido, né? Já havia sido crucificado, no entanto, manifestava-se em espírito aos 500 da Galileia, aos discípulos e ali a Nicodemos. Nicodemos menciona que então se prostrou diante do Mestre ali na orla do lago de Genezaré e começou a compartilhar as suas indagações, as suas reflexões. Senhor, diz ele, tenho o pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Então ele ficava tentando entender como ser justo sem ser condescendente, mas também sem ser inflexível. Como encontrar essa justa medida entre amor e justiça, entre verdade e ternura? Como encontrar essa medida? Naturalmente que o Cristo será essa medida, o seu Evangelho, mas é uma construção que nos cabe fazer, né? Desenvolver sensibilidade do coração e, ao mesmo tempo, acuidade de percepção, fineza de discernimento, para que a gente saiba dar a cada circunstância, a cada pessoa, as justas doses de amor e de justiça, de verdade e de compaixão, de ternura. Então ele estava naquele fogo interno. Por que te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus?
leais seguidores de Moisés. Então ele faz, no fundo, a mesma pergunta que outrora os fariseus, seus companheiros ali, né, de doutrina e de escola, haviam feito a Jesus. Por que o banquete com os publicanos e pecadores, quando geralmente para os fariseus Jesus tinha sempre falas mais enérgicas, mais firmes, mais incisivas? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Um aspecto, naturalmente, que Nicodemos não conseguia entender de todo é que muitas vezes julgavam-se eles fiéis a uma lei que de fato não era a lei divina, porque uma interpretação muito humana e muito desprovida do espírito, da essência da lei. Esqueciam-se eles, diante daquela rigidez, da misericórdia, da verdade, que deve ser a alma de nosso entendimento das leis divinas. Porque, caso contrário, né, na busca somente da verdade e da justiça, apartados do compromisso com o amor e com a caridade, caímos muitas vezes no fanatismo, na intolerância, na dureza, na indiferença, no empedernimento de nosso coração. E aí Jesus, então, responde com inflexão de brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vinha ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Porque se analisarmos bem, nunca veremos Jesus a abonar uma postura de equívoco. Ao final das suas curas, do acolhimento, sempre ele buscava frisar: vai, não tornes a pecar. A sua mensagem mesmo é uma mensagem repleta de convites e chamamentos ao caminho da lei divina, à vivência e harmonia com a lei divina, demonstrando-nos as dolorosas consequências do afastamento do bem, do amor, da justiça, da verdade. No entanto, Jesus não só era a verdade, era também caridade e misericórdia. Então sabia uni-las para que o resultado fosse o soerguimento, para que o resultado fosse a elevação. Afinal de contas, estamos a tratar de espíritos, que são a maior obra de Deus no infinito da criação. A obra-prima do Criador, a gema mais preciosa que está em desenvolvimento e burilamento, é o espírito. Diante das coisas do mundo que se estragam, nós não simplesmente as abandonamos ou desprezamos todo o resto. Por exemplo, se uma máquina se estraga ou estraga-se, nós não desistimos da máquina, nós vamos chamar alguém que a conserte. Se um indivíduo está ali com um ferimento em determinada parte, o médico buscará tratá-lo e não desprezar o restante do corpo. Se uma plantação é invadida por uma erva daninha, não será simplesmente abandonada. Buscaremos os recursos para debelar aquela erva daninha. Né? Se um navio está ali com uma avaria no casco, não deixaremos que ele simplesmente naufrague. Nós vamos buscar uma maneira de tapar aquilo, de corrigir aquilo. Então, com relação às coisas do mundo, diante de algo que se estraga, de algo que está comprometido, de algo que está enfermo, nós buscamos reparar, nós buscamos reajustar, porque diante dos espíritos, nossos irmãos que caem, por vezes temos uma postura de completa exclusão. Não, aquele que se equivocou merece mesmo somente a punição para o resto da vida, e é isso e pronto. Como se não devêssemos buscar desde já maneiras de ajudá-lo a se soerguer. Claro, dentro dos paradigmas que por ora temos de equilíbrio na sociedade, lidando com as consequências do seu ato, mas que não seja simplesmente a punição, que não seja simplesmente o abandono, pelo contrário, que exista de nossa parte, além da ação educativa, né, para mostrar que aquilo não é algo adequado, que exista de nossa parte a ação curativa para ajudar aquele coração a se refazer. Então, Jesus jamais afirmou ou jamais disse que os pecadores estão no caminho justo, mas destacou que vinha ele justamente ajudar aqueles que não estavam no caminho justo a ele retornarem. Aqueles que não estavam em equilíbrio, a ele voltarem. Essa é a ideia. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes, se todos somos filhos de Deus?
Então, por que abandonar aquele que se transviou, isolá-lo por completo, renegá-lo, afastá-lo até de nossas preces ou de, minimamente, alguns pensamentos bondosos direcionados a ele, se ele é parte da nossa família, se é também filho de Deus, se o seu equívoco acaba afetando, de certo modo, a humanidade inteira, porque não alcançaremos o reino dos céus enquanto todos nós aqui não estivermos integrados ao reino, à lei divina. Então, é preciso acolher como parte do organismo social que está enfermo e que, sem a cura e o tratamento ali, todo o organismo estará, num grau ou outro, ainda enfermo, comprometido. É preciso vermos com esse olhar, assim como os espíritos superiores e, sobretudo, Cristo, têm olhado para nós até aqui. De que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Era justamente aquela falsa visão que tinham os fariseus, de que a virtude precisa afastar-se do vício, viver isolada para manter-se pura, mas de que adianta um instrumento extremamente útil que fica a vida toda numa vitrine e nunca é utilizado, nunca cumpre a sua função. Ora, qual a função da virtude senão conclamar, conquistar outros corações para ela também? Prossegue, então, Nicodemos em suas indagações, que muitas vezes são as nossas indagações, né? Por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Estive com a multidão, responde Jesus, desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, ele é um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de avaros, é o mesmo que recusar o remédio ao doente. Então Jesus esteve com os aflitos e os necessitados materialmente a todo tempo. Mas isso não o impediu também de estar com aqueles necessitados de maneira diferente. Parecia ele não ser necessitado do ponto de vista do mundo, mas em espírito o era. Porque tudo isso que nos define exteriormente não é o essencial. Jesus fala ao espírito, independentemente das circunstâncias em que se encontra. Existirão muitos necessitados, muitos aflitos nas posições de brilho do mundo. E Jesus não se direcionará a eles apenas porque estará somente com os necessitados do ponto de vista mais material? Que governador seria esse? Que supremo orientador do mundo seria esse se tivesse qualquer tipo de preferência ou de privilégio? Até aqui mesmo, quando Jesus fala que veio para os enfermos e para os pecadores, não está ele desprezando os fariseus. Pelo contrário, está reconhecendo que por ora se fazem eles refratários e Jesus não violenta nenhuma consciência, mas estará prontamente aberto a acolher qualquer um que o busque, desejoso de nova vida, assim como veio ao encontro de Nicodemos em suas indagações. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Ou seja, nós não conhecemos a trajetória, nós não conhecemos a vida, todos os fatores, todos os elementos definidores. E muitos daqueles que ora se nos afiguram os mais perdidos e transviados, talvez amanhã serão os benfeitores que nos ampararão. Porque muitos de nós temos sido muito tardios em nossa melhoria, muito rápidos e muito ágeis no criticar e no condenar. Mas esses espíritos, às vezes, que mergulharam tão fundo no lodo, serão aqueles que, tomando o impulso, se soerguerão também tão intensamente quanto caíram em direção à luz. E depois serão para nós benfeitores. É o que Jesus busca contar, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Aqueles dois filhos, aquele que se transvia, que vai para longe, que comete todos aqueles excessos e desequilíbrios,
ou seja, aquele cujo pecado era mais visível. E o filho mais velho, aquele que aparentemente era muito fiel ao pai, cumpridor ali de todos os preceitos, que, no entanto, também estava muito distanciado da lei divina. Ao retornar aquele filho que havia se perdido nos excessos de toda sorte, isto é, ao voltar ele à harmonia com a lei, com o pai, o filho mais velho, mais conhecedor, mais experiente, né, dos desígnios do pai ali, se permanece ou mantém-se numa posição de profunda revolta diante daquele retorno do filho. E aí, naturalmente, depreende-se da parábola, ela é contada num contexto também de diálogo com os fariseus, que o filho mais novo era o símbolo daqueles pecadores, né, meretrizes, publicanos, que buscavam Jesus, aqueles cujo equívoco foi mais visual, foi mais perceptível e que agora buscavam já retornar e adentraram a casa do pai antes do filho mais velho, que não quis adentrar porque, no seu orgulho, julgou que o Senhor havia sido injusto. Essa lição, ou nesta lição, o filho mais velho representa os fariseus, os religiosos de todos os tempos, muito presos à formalidade exterior, mas ainda conservando, tantas vezes, a máscara da hipocrisia. Tão exigentes para com os outros, mas tão cegos para com as suas quedas. Assim tem sido, muitas vezes, a nossa postura diante dos que caem. Por mais clamorosos sejam seus delitos, sejam eles na criminalidade, sejam eles na drogadição, sejam eles nos desregramentos, somos muito hábeis em visualizar isso, esquecendo-nos que talvez esse mesmo Espírito será mais adiante um benfeitor com quem poderemos contar e do qual pediremos auxílio. É o que Jesus disse. Senhor, prossegue Nicodemos, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Porque justamente é aquele que negou, responde Jesus, exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Porque ele mesmo, Simão, que era outrora tão intransigente com as quedas de outros, quando esteve diante da sua própria queda, é então que despertou-se-lhe no coração o manancial, né, da misericórdia e da compaixão, fazendo aquele coração tão amigo, tão acolhedor que nós conhecemos mais tarde, por exemplo, já no livro Paulo Estevam. Porque ele, outrora tão duro, uma pedra mesmo no julgamento e na inflexibilidade, se tornou depois a pedra de sustentação, de apoio aos que caem, porque ele assim encontrou o amparo de Jesus no momento de sua queda. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste molar entre 2 malfeitores? Por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia das criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior, para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. E a responsabilidade com que nos cabe tratar a justiça? Continua Nicodemos. Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Há uma grande diferença entre perdoar e anular a responsabilidade. O perdão liberta aquele que perdoa e, de certo modo, convida o que se equivocou a repensar caminhos, mas não o isenta das responsabilidades perante a lei e a própria consciência. Roguei ao gemar da cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso,
Não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e que por isso mesmo se revelavam os dignos de maior compaixão. Eis as respostas do Mestre, que ecoam séculos afora, falando-nos dessa essência do Evangelho, que é preciso descobrir e incorporar em nosso modo de agir, como fruto direto e primeiro do nosso próprio processo de autoconhecimento, quando então percebemos o quanto temos sido objetos dessa misericórdia e dessa compaixão. E aí conclui Nicodemos, o seu relato lá, a irmão X. Ante as palavras do Senhor, as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto a refletir as sombras que anunciava a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse, de longe, muito de longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Eis aqui esse relato tão bonito que irmão X conclui trazendo também a sua perspectiva. A emoção sufocara a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que ouvirmos atentos, entramos todos em meditação e silêncio. De vez que ninguém apareceu com bastante disposição para acrescentar palavra alguma. Mais ou menos como se deu naquela cena em que apresentava-se ali a mulher adúltera, todos, clamando, esperando a resposta de Jesus, direcionando ali para a lapidação, o apedrejamento, e o mestre se ergue então, e com uma frase, muda por completo a cena, a situação, dizendo: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Todo aquele alarido, toda aquela confusão, de repente se fez silêncio, se fez reflexão, porque o foco foi tirado daquela que caía e voltado para cada um de nós, os que também temos caído tantas vezes. E então diz o texto que cada um foi se afastando, os mais velhos primeiro, porque já mais amadurecidos, já mais vividos e conscientes de que não sabemos quando poderemos tropeçar. Ao caído, hoje é a nossa oportunidade de ajudar, porque talvez seremos amanhã os necessitados da ajuda, da mão estendida para que possamos recomeçar. Diante, portanto, do irmão que cai, seja qual for a espécie de sua queda, meditemos melhor naquilo que, em verdade, ele tem a nos ensinar. O valor do equilíbrio, a importância da vigilância e da oração, o que não fazer, como não proceder, e deixemos-nos tocar no coração, sentindo a compaixão que vibrava, que pulsava e ainda pulsa sempre no coração de Jesus, para que então possamos ajudar. Porque, de certo modo, faz parte de nós aquele equívoco também, é ainda uma humanidade só a que temos que curar, a que temos que redimir. Cabe-nos, então, amparar para que todos possamos esperar dias melhores, na medida em que cada um de nós venha a se melhorar, a se aperfeiçoar. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 56, chamada O Lado Fraco, em que ele diz: muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros que se supunham inacessíveis à tentação desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências, categorizadas por infalíveis, rolaram na lama por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravas como sendo poemas de beleza sublime, desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do prazer. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio, escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Esses e outros tantos exemplos que poderíamos enumerar e que todos os dias vemos, nos alcançam pelos noticiários, pelas notícias, enfim. Diante disso, como proceder? Há o velho modo que temos agido até aqui, mas há o novo modo de ser
que Jesus vem nos impelir a construir. Diz Emmanuel, acrescentando: ninguém existe no mundo invulnerável ao erro, porque todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, temos ainda os nossos pontos frágeis, somos suscetíveis à ilusão nessa jornada em que estamos inseridos. Em várias circunstâncias, enganamo-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. Se surpreendes assim o companheiro em posição de queda, seja ela qual for, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se não podes atuar mais diretamente, mais propriamente, podes, ao menos, orar, vibrar, emitir algum pensamento mais luminoso, direcionado àquele coração que às vezes é execrado por tantos. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. Entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. Foi o que aconteceu com Simão Pedro no justo momento da sua queda, quando o galo cantou e ele despertou, entrando no mundo de si mesmo. Percebendo as suas fragilidades, pôde então ver o olhar de Jesus, que a ele se direcionava, irradiando compaixão. Entremos no mundo de nós mesmos, identificando as nossas fragilidades e quedas, e veremos então o olhar de Jesus a nos alcançar, pedindo sem palavras compaixão. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Porque todos o temos, e com Jesus é que temos e vamos aprendendo a, enfim, nos libertar de nossas mazelas, buscando a segurança, a firmeza e a plena expressão do reino de paz e de felicidade em nós. Mas para isso, lá não chegaremos sem antes percorrer os caminhos da indulgência e da compaixão. Que Jesus nos abençoe a todos, nos toque e nos inspire a, diante das quedas, lembrarmos também das nossas e ampararmos os nossos irmãos para que todos juntos avancemos em direção ao reino de felicidade e de luz que a todos nos espera, do qual ninguém estará apartado. A todos, muita paz, Jesus conosco sempre. Arthur, muito obrigado pela condução da palestra, pelas palavras inspiradas. Que Jesus abençoe seu caminho, que você continue semeando o Evangelho sempre. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez você está no MESESG, né, virtual, mas nós aqui de São Gotardo, da região, e todos os internautas da Web Rádio Fraternidade, dos outros canais que estão retransmitindo esse evento, te agradecemos muito. Obrigado, Arthur. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.